pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Mas para isso, eu preciso que você pegue o seu material, que é o quê? O seu livro de português, seu lápis, sua borracha, o caderno para as anotações, que hoje nós vamos falar sobre gênero textual e também um pouco sobre gramática, tá certo? Mas antes, vamos cantar uma canção de oração. Vamos lá? Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Agora sim, podemos iniciar o nosso encontro de hoje. Pegaram o livro de vocês? Abram ele aí na página 100. Isso mesmo, página 100. Lá nós temos um anúncio publicitário. É um tipo de gênero textual. Mas o que é esse anúncio publicitário? Vamos lê-lo? Então vamos lá. Prestem bastante atenção. Ele está na página 100 do livro de português de vocês. Vejam só. Estão observando este cartaz? Ele é um anúncio publicitário. Nele tem escrito: tire você da sua própria rotina. É uma campanha atlética convidando as pessoas para saírem das suas rotinas e praticarem algum tipo de atividade física. Saírem do comodismo, do sedentarismo e irem praticar atividade física. Foi uma campanha realizada no ano 2015. Observaram bem o cartaz? Vamos lá. Nele nós temos o quê? Várias pessoas em suas rotinas diárias, não é? Todas, a maioria carregando mochila ou uma mala. E dentre essas pessoas que estão ali carregando mochilas e mala, nós temos uma que está saindo dessa rotina. Ela está saindo ela mesma, travestida com roupas de esporte para práticas de atividades físicas, retirando ela em trajes mais sociais daquela rotina para que ela pratique uma atividade física. E o anúncio diz: tire você da sua própria rotina. Ou seja, é um convite para que você saia da sua rotina e vá praticar uma atividade física. Então, esse tipo de texto, ele é enquadrado no gênero textual publicitário, anúncio publicitário. Agora vamos ver algumas questõezinhas relacionadas a esse texto, tá certo? Quero ver se vocês o compreenderam, se prestaram atenção. Lá no anúncio, ele mostra a moça com um porte atlético que nos remete a um determinado esporte. Que esporte seria esse? Muito bem, ele está relacionado aqui pelo porte físico, que ela está toda musculosa. É uma musculação, ou pode ser também ginástica. Pela aparência que a personagem que está aqui descrita está apresentando. Agora, olha, qual é o elemento visual que tem aí no cartaz, no anúncio, que vai comprovar que esse esporte é a musculação ou algum tipo de ginástica? Eu falei já para vocês, ó. Muito bem, ó. A postura que ela está na imagem, não é isso? Ela está em postura de quem está praticando algum tipo de atividade física relacionada à ginástica ou à musculação. E também o aparelho que ela está utilizando para se resgatar. Um aparelho de cordas com rodanas, onde ela está puxando, fazendo pressão
para baixo, como se estivesse levantando peso. Que na realidade o peso que ela está levantando é ela mesma sendo retirada dali do comodismo. Bem? Agora, ele diz, tire você da sua própria rotina. O que é uma rotina? Isso mesmo, rotina são as atividades que a gente realiza no nosso dia a dia. Todo dia a gente está ali realizando aquele tipo de atividade, como trabalho, todo dia a gente está ali trabalhando, estudo, a gente está lá estudando, se alimentando, sempre em determinados horários. Ou seja, a gente faz o quê? Almoça meio-dia, a gente sai para o trabalho às 7, a gente vai para o estudo às 7, às 1 ou às 19 horas. Então a gente sempre segue aqueles determinados horários. E isso a gente chama de rotina. São atividades que a gente faz diariamente e sempre em determinados horários, certo? Agora, o anúncio lá, ele começa com um verbo. É o verbo tirar. Tire você. Ó, tirar. O verbo tirar aí, ele foi empregado para quê? Para indicar o que as pessoas fazem no dia a dia, para ordenar o leitor que faça algo ou apresentar uma ação. Muito bem, para ordenar o leitor que faça algo, para que ele saia da rotina dele. Então, ele está ordenando. Tire você da sua própria rotina. Tire. Ele usou o verbo tirar como uma forma de ordenar. Foi empregado com a finalidade de ordenar que o leitor fizesse algo, tá certo? Bom, agora que já conversamos sobre o nosso textinho, vamos colocar na página 104? Na página 104, nós vamos falar agora sobre pronomes. Você sabe o que é o pronome? Não sabe o que é pronome? O pronome, vou até escrever aqui no quadro a palavrinha. Ó, pronomes. O que é um pronome? É a palavrinha, ó, preste bem atenção. Pronome é a classezinha de palavras que substitui ou acompanha o substantivo. O que são substantivo? São aquelas palavrinhas que nomeiam as coisas, os nomes. E ele vai indicar a pessoa do discurso sem precisar usar o nome da pessoa. Certo? Então, vamos só ver aqui o exemplo. Vamos lá. Ela explicou o seu desejo. Olá. Ela explicou o seu desejo. O pronome aqui, que veio aqui a substituir o nome, é este daqui. O pronome ela. Olá? Estão recordados que eu disse que pronome é a classe de palavras que substitui ou acompanha o substantivo, que são os nomes? Ela explicou o seu desejo. Aqui está vindo substituir o quê? O nome de alguém. Poderia ser Gabriela. Poderia ser Gabriela explicou o seu desejo. Ó, aqui é um nome. Mas, não querendo deixar bem explícito quem foi essa pessoa, a gente vai lá e utiliza o pronome. Ela explicou seu desejo, o seu desejo.
Ou quando a gente já tem o nome na frase e não quer ficar repetindo, a gente vai lá e utiliza o pronome também. Nesse caso, a gente fala que ele está acompanhando o nome. Lembra que eu disse que ele pode o quê? Ele pode substituir ou ele pode também acompanhar o substantivo, tá certo? Vamos observar aqui, ó, o texto que nós temos na página 104. Vamos ler? Então, vamos lá. Página 104, o nosso texto. Uma história de superação. Na maratona feminina dos Jogos de Los Angeles, em 1984, a maratonista suíça Gabriela Ansens, de 39 anos, perdeu a prova, mas foi o grande destaque, mostrando um grande gesto de superação. Nos últimos 400 metros da corrida, desidratada e exausta, a atleta esteve cambaleante e desequilibrada, sentindo câimbras muito fortes na perna esquerda. Ao cruzar a linha, 23 minutos após a primeira colocada, desmaiou e precisou ser amparada pela equipe médica. Depois, ela explicou o grande desejo de finalizar a maratona, dizendo que aquela seria sua última chance em uma Olimpíada. Gabriela chegou em 37º lugar. Nunca na história dos Jogos essa colocação foi tão aplaudida. A norte-americana Joanna Benoit foi a vencedora, mas Gabriela, de longe, foi o grande destaque e ainda hoje é reconhecida como exemplo de espírito olímpico. Prestaram bastante atenção no texto? Então vamos lá. Qual foi o tema aí do nosso texto, lá desse artigo aí, contando uma curiosidade que aconteceu em uma maratona de uma Olimpíada? Hein? Qual é o tema, o assunto desse artigo? Muito bem, é a superação dentro de um esporte, não foi isso? Muito bem. E ó, a superação apresentada pelo texto foi a que você imaginava antes de você ler ele, porque o título já diz, uma história de superação. Ou seja, ele já está mostrando pra gente que vai nos apresentar uma história de superação. Mas você imaginava que seria essa, a superação de um atleta em uma maratona? Não, né? A gente poderia pensar que fosse uma história de superação de uma pessoa que perdeu o emprego, de uma pessoa que estava doente e conseguiu se recuperar. Mas não, era a história de superação de uma atleta. Agora, o que foi que você achou da atitude de Gabriela? Vamos lá. Ela, com essa atitude dela, revelou o quê? A dificuldade e a persistência da atleta para completar a prova? Ou ela mostrou que a atleta completou a prova com facilidade e rapidez? Hein? Gabriela, vamos lá. Muito bem, ela se mostrou o quê? Revelando a dificuldade e a persistência para completar a prova. Muito bem, agora vamos lá. Lá na provinha diz assim, ó, depois ela explicou o grande desejo lá no textozinho, onde ela está falando sobre essa superação. Depois ela explicou o grande desejo de finalizar a maratona, dizendo que aquela seria a sua última chance em uma Olimpíada. Aparece aí o substantivo ela. O substantivo ela, ele está substituindo o que aí no texto? Aliás, o pronome, a palavrinha ela, está substituindo no texto o que? Muito bem, está substituindo o substantivo
Gabriela, certo? Para não colocar o nome Gabriela novamente, ele foi lá e ele usou um pronome, tá certo? A palavra, olha, aquela, se refere a que termo mencionado no texto? Olha lá, olha. Dizendo que aquela, como está a frase lá, dizendo que aquela seria a sua última chance em uma Olimpíada. Então, a palavrinha aquela faz referência ao que aí no texto? Muito bem, a maratona. Em vez de ela dizer dizendo que a maratona, ela disse dizendo que aquela, ela usou um pronome. Outra também, a palavrinha sua, na mesma frase, ó, dizendo que aquela seria sua última chance em uma Olimpíada, se refere a que ou a quem? A Gabriela, muito bem. Então, para se referir a Gabriela, ele utilizou duas outras palavrinhas. A palavrinha ela e a palavrinha também sua. Olha lá. Em vez de ele dizer aquela seria a última chance de Gabriela, ele falou aquela seria sua última chance. Quando ele falou sua, a gente já sabe que esse sua aqui refere-se a Gabriela. Quando ele disse ela, a gente também já sabia que se referia a Gabriela, porque o texto estava falando sobre ela. Certo? Já para se referir à maratona, ele utilizou o quê? Aquela. Aquela. Então, os pronomes, eles têm essa função. A função de substituir ou acompanhar o substantivo, os nomes. Quando eu não quero utilizar o nome novamente, eu vou lá e faço uso do pronome, dos pronomes. E aí nós tivemos a apresentação aqui de 3. Ela, sua e aquela, tá certo? Então, todas as vezes que vocês forem ver algo que relacione-se a pronome, você já sabe que o pronome vai ser a palavrinha que tiver ali na frase, substituindo o nome ou o acompanhando, tá certo? Então, pronome é a classe de palavras que substitui ou acompanha o substantivo. E ela indica o que? Indica a pessoa do discurso, ou sem usar o nome. Por isso que a gente fala que ela substitui. No lugar de colocar o nome, a gente vai lá e usa um pronome, certo? Agora eu vou deixar a atividadezinha para vocês fazerem e ver se vocês entenderam mesmo. Ou se prestaram atenção aqui. Nós fizemos de forma oral a página 105. E vocês irão fazer ela agora transcrevendo para o seu caderno, certo? Página 105 e página 106, que é a continuidade, tá certo? Então, esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aqui no próximo, tá certo? Beijos virtuais!